Olá, Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. É uma aula hoje de filosofia. Qual a importância da filosofia na grade curricular? Qual é a urgência da filosofia na grade curricular? Isso, vamos trabalhar o conteúdo, o método e o objetivo da filosofia na grade do currículo e na importância do ensino para se aprender com compreensão. Isso, tendo um sentido, um significado amplo para a formação humana em suas humanidades. Não é? Então vamos lá, meus caros. No que se refere ao conteúdo, o que a filosofia trabalha? A filosofia, quanto ao conteúdo, ela pretende explicar a totalidade das coisas, ou seja, toda a realidade, sem exclusão de partes ou momentos dela. Assim, a filosofia distingue das ciências que chamamos de particulares, que assim se chamam exatamente porque se limitam a explicar partes ou setores da realidade, grupos de coisas ou fenômenos. E a pergunta daquele que foi considerado como o primeiro dos filósofos, qual é o princípio de todas as coisas? Já mostra a perfeita consciência desse ponto. Portanto, a filosofia se propõe como objeto a totalidade da realidade do ser. E alcança-se a totalidade da realidade do ser precisamente descobrindo qual é o primeiro princípio, isto é, o primeiro porquê das coisas. Então esse é o conteúdo da filosofia. Não é? Buscar aonde está a origem primeira das coisas. Recorrer à sua fecundidade primária, desvencilhando-se de toda ignorância, de tudo aquilo que não se sabe, ou acha que sabe, e a ignorância é justamente isso, a pessoa não sabe que não sabe, não é? E a filosofia, ela se desprende disso tudo, levando à origem do questionamento, e isso incomoda a máquina, incomoda o setor capitalista, incomoda, por que não dizer, não é? Quem tem o poder aí na mão, não é? Diante dessa sociedade capitalista. Não é? Então, isto é o conteúdo. Recorrer à origem primeira, à origem máxima de reflexão. Não é? Claro que poderíamos aqui falar muito mais, mas aí fica parte assim do conteúdo que é vasto na filosofia, porque ela pode entrar em qualquer campo de área de atuação. É a única disciplina que pode fazer isso. Eu posso trabalhar culinária, posso trabalhar tantos assuntos com a arte discursiva, tanto que é a mãe de todas as ciências. Referindo-se ao método, a filosofia visa ser a explicação puramente racional daquela totalidade que tem por objeto, não é? O que vale em filosofia é o argumento da razão, a motivação lógica, o logos. Não basta a filosofia constatar, determinar dados, de fato reunir experiências. Ela vai além das experiências, para encontrar a causa ou as causas precisamente através da razão, de modo imparcial. É justamente esse caráter que confere, e aqui, cientificidade à filosofia. Pode ser que esse caráter também é comum às outras ciências, que enquanto tais nunca são uma mera constatação empírica, mas também são pesquisa de causas e razões. A diferença, porém, está no fato de que enquanto as ciências particulares são pesquisa racional de realidades ou setores particulares, a filosofia é pesquisa racional de toda a realidade, do princípio ou dos princípios de toda a realidade. Com isso fica esclarecida a diferença entre filosofia, arte e religião. Não é? Fica assim, então, estendida assim, essa diferença entre filosofia, arte e religião também. A grande arte e as grandes religiões também visam captar o sentido da totalidade do real, mas o fazem explicitamente, de maneira respectiva, uma com o mito e a fantasia, outra com a crença e a fé. Ao passo que a filosofia procura explicação da totalidade do real, principalmente, do real, precisamente ao nível do logos. Vai apresentando as questões das possibilidades. São as vertentes, assim que vão se ramificando.
E aí a pessoa conclui, de maneira a não se apegar a nada, de uma maneira a se tornar um ser amplo, completo nesse sentido, de respeitar a individualidade de todos, seja de uma forma ou de outra. Então falamos sobre o conteúdo, o método e aí por último o objetivo, ou fim da filosofia. Está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. Diz o filósofo Aristóteles. Portanto, é evidente que nós não buscamos a filosofia por nenhuma vantagem estranha a ela. Aliás, é evidente que, como consideramos o homem livre, aquele que é fim em si mesmo, sem estar submetido a outros. Da mesma forma, entre todas as outras ciências, só esta consideramos livre, não é? Pois só ela é a fim em si mesma. E é fim em si mesma porque tem por objeto a verdade, procurada, contemplada e desfrutada como tal. Então pode-se compreender a afirmação de Aristóteles. Todas as outras ciências podem ser mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior. E aqui não há vaidade, justamente porque você se desprendendo de tudo, não é? Recorrendo à origem, e tendo a origem primária de fim em si mesma, de onde brota tudo e jorra tudo, todas as outras ciências, não é? Porque a filosofia educa para as questões da vida de modo insubstitutível. É preciso criar cursos de capacitação na área de filosofia, não é? De tal forma que ensina o ser humano a observar as questões ideológicas. A própria filosofia tem a ideologia, mas de uma maneira desprendida. E a filosofia estuda o todo de tudo, não é? Ela está presente em tudo, e mais do que tudo na própria vida em si, arraigada enquanto ponto de reflexão e germinar de todas as outras coisas, das quais depois podem ser manipuladas, mas que pela origem filosófica você recorre a perceber, ter a percepção do que está por detrás disto e daquilo. E isto incomoda. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. CDF Brasil, assessoria e treinamentos. Até a próxima. Um abraço.